Em maio de 2018, a greve dos caminhoneiros parou o Brasil em poucos dias. Prateleiras de supermercado vazias, postos de gasolina fechados, filas em bancos e caixas eletrônicos sem dinheiro. Não foi uma guerra, não foi um desastre natural. E foi nessa semana que ficou bem claro quem dependia 100% do sistema funcionando perfeitamente. E quem, sem nem perceber, já tinha algum nível de autonomia. Não estamos falando de ficar rico, mas de ter margem. Hoje eu vou te mostrar 13 sinais de que você talvez já dependa menos do sistema do que imagina, e alguns erros que fazem muita gente achar que está segura sem estar. Fica até o final, porque tem um teste rápido depois da lista que pode te surpreender. Antes de começar, uma coisa importante. Este vídeo não fala de investimento ou ficar rico ou mudar de vida da noite para o dia. Fala de 13 comportamentos simples que criam margem de segurança para continuar funcionando quando alguma coisa falha. O Pix, o emprego, o cartão, o que for, você não precisa ter passado por nenhuma crise grande para esses sinais fazerem sentido. Eles aparecem também nos imprevistos pequenos do dia a dia, o carro que quebra, a geladeira que para, o mês em que a conta de luz vem mais alta. São esses imprevistos comuns, não só as crises grandes, que mostram quem tem margem e quem não tem. A maioria do conteúdo sobre dinheiro por aí segue um caminho parecido: como investir, como ganhar mais, como sair do 0 ao 1.000.000. Isso tem seu valor, mas deixa de fora uma pergunta mais simples e, para muita gente, mais urgente. Você consegue atravessar um mês difícil sem que tudo desabe? Rentabilidade de investimento não ajuda em nada se você não consegue pagar as contas dessa semana. Segurança básica vem antes de qualquer estratégia de crescimento. Primeiro se constrói o chão, depois se pensa em subir. É exatamente aí que esses 13 sinais entram. Você não depende do cartão de crédito para chegar ao fim do mês. Se as contas do dia a dia só fecham porque você usa o crédito do cartão, isso não é organização, é um adiamento. Cada fatura, paga com o crédito do mês seguinte, é, na prática, gastar um dinheiro que ainda nem chegou. O problema não é usar cartão, é usar o limite dele como se fosse parte da renda mensal. Um jeito simples de testar isso: some quanto da fatura deste mês é gasto essencial e quanto é rolagem do mês anterior. Se a resposta incomoda, esse já é o primeiro sinal de alerta. O primeiro passo de autonomia aqui não é cortar o cartão, é conseguir fechar o mês sem depender dele. Ter dinheiro físico guardado para uma emergência. Não precisa ser muito. A questão não é o valor, é o acesso. Numa situação em que determinados sistemas de pagamento ficam indisponíveis, ter algum dinheiro físico cria uma alternativa para despesas básicas. Isso não é exclusivo de crise nacional. Vale para a loja pequena sem maquininha, feira que só aceita dinheiro, ou aquele dia em que o aplicativo do banco simplesmente não abre. Não existe um valor mágico aqui. A lógica é guardar o suficiente para cobrir alguns dias do básico. Transporte, alimentação, um imprevisto pequeno, sem depender de nenhum sistema funcionando. Conseguir passar alguns dias se o Pix e o banco ficarem indisponíveis. Isso já aconteceu no Brasil. Instabilidades pontuais no sistema bancário e no Pix deixaram gente sem conseguir pagar nem receber por horas. A diferença entre esse sinal e o anterior é o comportamento. Não é só ter uma reserva física, é saber o que fazer quando o sistema trava, quem avisar, o que pode esperar, o que não pode. Famílias que já passaram por uma instabilidade dessas e sabem reagir sem pânico, geralmente têm uma coisa em comum. Já pensaram nisso antes de precisar? Curiosidade? Em 1990, o Plano Collor bloqueou temporariamente a poupança de milhões de brasileiros. De um dia para o outro, famílias inteiras ficaram sem conseguir acessar o próprio dinheiro guardado no banco. Não é um evento recente, mas é um bom lembrete histórico de que ter dinheiro no banco e conseguir usar esse dinheiro quando precisar
nem sempre são a mesma coisa. Ter pelo menos uma semana de alimentos básicos em casa. Não é para estocar como se fosse guerra. Só para não depender de ir ao mercado todo santo dia. Uma semana de arroz, feijão, macarrão, enlatados e algum item que não precise de geladeira já tira você da lista de quem entra em pânico quando vê fila de supermercado na TV. O segredo para isso não virar desperdício é simples. Você consome e repõe, sempre girando o estoque, nunca deixando acumular parado. Não precisa comprar tudo de uma vez, mas nunca pode deixar a despensa chegar a zero. Tem uma reserva financeira equivalente a pelo menos um mês de gastos. Aqui a palavra-chave é liquidez. A reserva existe para emergência, então precisa estar acessível quando você realmente precisar dela. Reserva que você não consegue sacar em uma emergência não cumpre a função de reserva. Curiosidade: segundo a pesquisa PEIC da CNIEC, mais de 80% das famílias brasileiras estão endividadas em 2026. O cartão de crédito lidera como principal tipo de dívida, justamente o oposto do comportamento descrito nos itens 1 e 5. Não está aumentando suas dívidas para manter o padrão de vida. Toda dívida nova que serve só para sustentar um padrão que a renda atual não sustenta é um sinal de alerta. Isso não significa nunca dever nada. Dívida faz parte da vida financeira de qualquer família. O que diferencia quem tem margem de quem não tem é a direção. A dívida está diminuindo com o tempo ou só está sendo trocada de lugar? Quitada num cartão para reaparecer em outro no mês seguinte? Esse padrão de rolar dívida para manter as aparências é o que mantém muita gente presa, mesmo com renda razoável. Tem uma segunda fonte de renda ou alguma habilidade que pode gerar dinheiro. Não precisa ser um segundo emprego formal. Pode ser um bico, uma habilidade manual, alguma coisa que, se a renda principal parar amanhã, ainda coloca dinheiro entrando em casa enquanto você se reorganiza. Depender de uma única fonte de renda significa que qualquer problema nesse único lugar, corte, atraso, demissão, vira automaticamente um problema financeiro grave. Ter uma segunda opção, mesmo pequena, não te deixa rico mais rápido, mas ajuda se a primeira falhar. Curiosidade: entidades como a ISMA Brasil têm apontado o estresse ocupacional como uma preocupação crescente entre trabalhadores brasileiros, o que reforça por que depender de uma única fonte de renda pode pesar tanto no dia a dia, não só financeiramente, mas emocionalmente. Saber fazer pelo menos 3 reparos básicos em casa: trocar uma torneira, desentupir um sifão, trocar uma lâmpada, identificar e fechar o registro de água, fazer um pequeno reparo em descarga. Cada reparo que você sabe fazer sozinho é uma emergência a menos, dependendo de mão de obra de terceiros, e um gasto a menos, saindo do bolso. Nenhum desses reparos exige curso ou ferramenta cara. A maioria se aprende assistindo um tutorial e praticando uma vez. O ganho não é só financeiro, é não ficar refém de esperar alguém disponível para resolver algo simples. Ter cópias físicas dos documentos importantes: RG, CPF, comprovantes, contratos, carteira de vacinação, apólices de seguro. Se o celular quebra, a nuvem falha ou a internet cai justo na hora que você mais precisa. Uma pasta física com o essencial resolve o que nenhum aplicativo resolve naquele momento. Não precisa ser elaborado. Uma pasta simples, guardada num lugar fixo que todo mundo em casa conhece, já cobre a maior parte das emergências burocráticas do dia a dia. Vale também tirar uma foto de cada documento e guardar num lugar separado do celular. Não como substituto da pasta física, mas como reforço. Saber negociar preço, prazo ou condição de pagamento. Pedir desconto, negociar um prazo ou tentar uma condição melhor pode parecer uma coisa pequena. Mas, quando a margem está apertada, pequenas diferenças também fazem diferença. Negociar sem ser inconveniente. Apenas perguntar se tem formas diferentes de pagar.
Muita gente paga o valor cheio, no prazo mais caro, só porque nunca perguntou se havia outra opção. Isso vale para a conta de internet, para a parcela do cartão atrasada, para qualquer serviço recorrente. Quase sempre existe alguma margem, e quem pergunta primeiro geralmente sai na frente. Ter um plano concreto caso a principal fonte de renda desapareça. Não é só medo de perder o emprego, mas já ter pensado: se isso acontecer semana que vem, quais são meus 3 primeiros passos? O que cortaria primeiro para quem avisaria? Quanto tempo a reserva aguenta? O que faria para gerar renda enquanto se reorganiza? Ter essas respostas prontas, mesmo que nunca precise usá-las, é a diferença entre reagir com cabeça fria e entrar em pânico. Não depender de uma única pessoa para resolver problemas financeiros ou domésticos. Pode ter dinheiro guardado, pode ter renda boa. Mas, se não sabe resolver nada sozinho, sempre precisa ligar para alguém, sempre depende de um terceiro para decisão básica. Ainda está numa posição frágil quando esse alguém não está disponível. Isso vale para dinheiro. Saber onde as contas estão, como pagar, quanto se gasta. E para casa, saber lidar com o básico sem esperar que outra pessoa resolva. Autonomia real é não ter um único ponto de falha. Se só uma pessoa da casa sabe onde fica o dinheiro guardado, como acessar a conta ou o que fazer numa emergência, essa informação também precisa ser compartilhada. Não só o dinheiro. Quando aparece uma notícia de crise, você pensa no que fazer. Não entra em pânico. Esse é o resultado prático de todos os outros 12. Entenda, a preocupação existe, mas ela deve vir acompanhada de uma pergunta prática. E agora, o que eu faço? Em vez de travar. Volta para a semana da greve de 2018. Quem já tinha esses hábitos formados não teve uma semana super tranquila. Teve uma semana mais tranquila que a maioria. E é exatamente essa a diferença que os 13 sinais medem. Antes de seguir, vale 1 minuto para fazer as contas. Recapitulando rápido: cartão sem sobrecarga, dinheiro físico guardado, aguentar o Pix fora do ar, estoque de 1 semana. Reserva líquida, dívida sob controle, uma segunda fonte de renda, 3 reparos básicos. Documentos físicos organizados, saber negociar, plano para perda de renda, não depender de uma única pessoa e reagir com plano em vez de pânico. Some quantos desses você já tem hoje. 0 a 4. Você está começando. E só de estar assistindo até aqui já é um passo. 5 a 9. Você já tem uma base, mas ainda com pontos frágeis que valem atenção. 10 a 13. Você provavelmente já vive com bem mais margem do que imaginava, mesmo sem nunca ter pensado nisso como preparação. Não é uma prova e não é motivo para comparação com ninguém. É só um retrato de onde você está agora. E esse retrato pode mudar rápido se você trabalhar nos pontos certos. Agora vem a parte que mais engana, porque algumas coisas parecem segurança financeira, mas na verdade são dependência disfarçada. Limite alto no cartão não é dinheiro disponível, é uma linha de crédito que, se usada, ainda vira dívida. Ter salário alto não é ter reserva. Dá para ganhar bem e não ter nada guardado. Conseguir parcelar não é conseguir pagar, só empurra o custo para frente. Ter dinheiro no banco não é conseguir acessá-lo em qualquer circunstância. Sistemas falham, mesmo os confiáveis. Ter comida para 2 dias não é ter estoque. É só o intervalo até a próxima ida ao mercado. Depender de uma única renda não é estabilidade. É só ainda não ter sido testado. Saber que daria para pedir ajuda não é ter um plano. É só uma esperança. Se você se reconheceu em algum desses 7 pontos, não é motivo para pânico. É só um sinal de que a sensação de segurança que você tem hoje pode estar apoiada em algo que não é tão sólido quanto parece. Se você já está pensando em qual desses pontos trabalhar primeiro, um estudo da University College London mostrou algo importante. Publicado no European Journal of Social Psychology em 2010, ele mostrou que um novo hábito leva, em média,
66 dias para se tornar automático, bem longe dos 21 dias que todo mundo repete por aí. Isso significa que a mudança não precisa ser rápida para ser real. Escolher um único sinal, repetir por algumas semanas e só depois passar para o próximo, funciona muito melhor do que tentar mudar os 13 de uma vez só. Não é ter motivação. Motivação vai e volta. Precisa de repetição, mesmo nos dias em que você não está com vontade nenhuma. Se você ficou na faixa de 0 a 4 no teste rápido lá atrás, não tem problema nenhum começar pelo primeiro item da lista. Se ficou entre 10 e 13, talvez seja a hora de ajudar alguém da sua família a fazer esse mesmo teste. Se esses 13 sinais te fizeram pensar em pontos que precisam de ajuste, o primeiro passo não é nenhum aplicativo ou planilha complicada. É escolher um desses pontos essa semana e resolver só ele. Lembra do chão que a gente falou lá no início? Ele não se constrói de uma vez, se constrói um tijolo por semana. Os itens físicos que aparecem em vídeos como este, de estoque básico à organização de documentos, eu deixo linkados na loja, lá na descrição. E se você quer ir além da parte financeira e organizar também a parte prática da preparação da sua casa, tenho 2 guias que ajudam nisso. Estão linkados no comentário fixado, separados dos outros links. Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa nos comentários qual desses 13 sinais você já tem e qual ainda precisa trabalhar. Autonomia não é ficar rico, mas continuar funcionando quando alguma outra coisa para de funcionar. De 2018 para cá, o Brasil já mostrou mais de uma vez que sistemas falham. A pergunta não é se vai acontecer de novo. É se, da próxima vez, você vai estar entre quem trava ou entre quem já sabe o que fazer. Cuida da sua família. Até semana que vem.